antes de existir os Dentistas Fit, a gente resolveu montar nosso consultório. Tem a história do consultório. Porque aí, foi antes ainda? Foi antes. Porque a gente trabalhava... Eu sempre achei que era na época da sua faculdade que tinha montado o projeto. Porque aí o que acontece? O Fabiano já era formado, né? E aí ele começou a falar, Alana, a gente ficando ainda, né? Quer dizer, Quer dizer, até hoje eu não fui pedida em namoro, né? A gente só fica e casou. Já vai pro casamento, já direto. E aí, ele falou, você não quer me acompanhar em algumas cirurgias? Ele já fazia implante, né? Eu falei, eu vou. Eu comecei a ver, tipo, os pacientes amavam ele. Então, ele ia lá, ele fazia implante em Birigui. E os pacientes vinham dessa cidade de Braúna pra fazer implante com ele. E aí, os pacientes... Fabiano, vá pra lá e tal, vamos pra lá. E a gente nunca tinha falado sobre isso. E eu sou muito observadora, né? E aí eu ouvindo outro, eu falei, amor, por que você não abre o seu consultório nessa cidade? Falei, a gente tinha descoberto que só tinha um dentista. Ele, amor, será? E o Fabiano, assim, agora ele tem um perfil mais empreendedor, mais, tipo, se joga. Ele sempre foi muito pé no chão e, tipo, de não sonhar tanto, né? E tava acomodado, sabe? Acomodado. Eu já tava lá, já tinha tudo meu emprego, eu trabalhava... Igual, gente, eu trabalhava de comissão, trabalhava com valor, então eu trabalhava em Birigui, Guararapes, trabalhava pra caramba. várias Três Lagoas, várias Mas cidades. trabalhava pros outros, trabalhava aqui em né? São Paulo, eu vinha uma vez por mês, foi uma pessoa que também, a Eunice, me ajudou muito, eu vinha fazer cirurgia com ela, então eu chegava aqui, tipo... quinta-feira, ficava quinta, sexta, sábado e domingo, tipo assim, a gente trabalhava das 8 às 11 da noite. A gente fazia em média por dia, sei lá, por vez que a gente via, a gente fazia 100, 120 implantes. Nossa, é muita coisa. Então, e aí eu virei um dia pra ele e falei assim, e aí, vamos? A gente não tinha dinheiro, E aí eu tava na faculdade ainda, né? Os meus pais, claro, sempre conseguiram manter a gente, passaram algumas dificuldades, mas assim, a gente nunca, né, passamos muitas fome, exatamente. Só que a gente não tinha R$1. O Fabiano era formado, mas assim, também ganhava pra sobreviver. Tipo assim, na verdade é aquela coisa, você trabalha... Muitos dentistas devem estar acompanhando aí, quem acompanha sabe que não é fácil o início de carreira. Então, o início de carreira você... Camela mesmo, né? Você vai atrás. Então, assim, era pra pagar as minhas contas. Ganha hoje pra comer amanhã, né? Tipo isso. Pagar as minhas contas e pra fazer a minha colocar gasolina no C3. Colocar gasolina no C3 e especialização. Esse C3 deve ter alguma história, porque tá vindo alfinetadas. Eu tinha um C3. Ele fez parte da história. Ele fez a primeira parte da minha história, que ela não conheceu eu com o C3. E depois, quando a gente foi montar o IDF São Paulo, ele fez parte também, porque a gente vendeu ele pra montar o IDF São Paulo. Legal. Foi muito legal. E aí, sabe o que é engraçado? Porque quando a Alana falou, vamos montar, a gente falou, cara, e tudo na nossa vida é assim, né? Tudo. A gente planeja, mas, cara, planeja assim, né? Sonha. Na verdade, a gente sonha, a gente não planeja. Vamos fazer. Cara, mas não dá, não tem dinheiro. Eu sempre assim, sou assim, a Alana, não, mas vamos. Eu penso muito assim, como é que é? Fé assim, você primeiro coloca o pé e depois Deus coloca o chão. Então, eu sempre acredito como a gente vai descobrir. Né? Mas eu sempre acredito. E eu olhei um potencial dele muito grande. E esse pensamento vem dos meus pais. Os meus pais, eles são assim, deu na telha, vamos fazer tipo, eles são foda, assim, sabe? E aí eu comentei com eles, eu falei, pai, mãe, o Fabiano, ele só recebe paciente falando isso. E eu falei pra ele, tal, de abrir, meu pai falou assim, bora, a gente ajuda vocês. Eu falei, sério? Aí eu falei pra ele, falou assim, mas amor, a gente não tem dinheiro. Eu falei, não, calma, vamos pensar como, de repente, do nada, o representante... aí a gente tinha um representante de material odontológico, que ele tinha uma loja. Né? E aí o que aconteceu? Eu acho que ele tava quebrado, ele quebrou, ele tava vendendo todo o mostruário do local, né? Cara, cadeira, autoclave. Eu não tinha dinheiro. Aí eu falei, cara, eu vou lá ver. Eu falei, vou comprar pelo menos, sei lá, um autoclave, que é o autoclave é o material onde a gente coloca para esterilizar, né? É o equipamento para esterilizar. Vou comprar um autoclave e, sei lá, um compressor. Cara, cheguei lá, o cara falou assim pra mim, não, Fabiano, eu te vendo essa cadeira com não sei o quê. Metade do preço. Muito menos que a metade. Ele pega o cheque, porque como o cara acha que quebrou, o que ele queria fazer? Ele queria fazer dinheiro. Então ele falou, me dá cheque, não sei o quê. Peguei, cara, e comprei. Eu sei que totalmente, a compra daria uns R$40 mil. Eu paguei 17.500. Só que eu não tinha esse dinheiro. Não, e a gente não tinha dinheiro, não tinha onde colocar esses materiais, esses equipamentos. Colocar, aí eu falei assim, cara, eu vou dar cheque. Isso já os equipamentos lá de Braúna. De Braúna. Aí eu falei, cara, eu vou dar cheque. E eu sabia que na próxima semana eu viria para São Paulo trabalhar com a doutora Eunice. Então ali eu ia ter um valor aí, sei lá,
de R$2.000, eu ia ganhar R$2.000, R$2.500. Então eu falei, cara, já é um valor que eu já pago o primeiro cheque. Então eu fui pensando assim, cara, olha a loucura. Aí comprei todos os equipamentos que precisava montar o consultório. Cara, mas aí não tinha dinheiro para montar. Criar uma sala, estruturar uma sala, alugar. Não tinha. Deixamos, pegamos, levamos tudo pra minha república. A gente morava Ficou em numa 6. república, na garagem da república por uns 6 meses. Uns 6 meses. Deixei na garagem da república lá. E aí, cara, fui planejando. Aí, cara, vamos abrir, beleza. Aí juntamos um dinheirinho ali, coisa pouca também. E aí a gente foi pra Braúna procurar um imóvel. Aí a gente achou um imóvel que era uma farmácia, na verdade. Primeiro, né? Depois era uma açougue. Era farmácia e depois o outro foi uma igreja. É verdade. Era uma do farmácia. lado do açougue, né? É. A gente foi, aí teve a farmácia, aí lembra, sabe no interior não tem aquelas portas de correr metálica, que era furadinha, aquelas de rolo. Ela era assim, aí eu tive que trocar. Depois eu vou pôr uma foto aqui do primeiro consultório. Aí meus pais vieram, né, pra ajudar a gente a gente contratei um senhorzinho, nunca esqueço, o senhorzinho nosso pedreiro, ele tinha uns 80 anos, lembra? Cara, e assim, demorou uns 2 meses pra fazer E o era um negócio. consultório super simples. Tinha 2 cadeiras, tipo, longarina. Não, o primeiro tinha uma cadeira. Uma cadeira? Era uma cadeira, uma recepção com 2 cadeiras. A esterilização era uma esterilização cozinha. E um banheirinho. Então, sei lá, 30 metros quadrados. Era muito pequeno. E aí, na época, como eu estudava, então eu não podia ajudar ele o tempo todo que eu tinha que ir pra faculdade. Então, eu ia de manhãzinha, eu era a recepcionista, a auxiliar, eu lavava o material, esterilizava, atendia o telefone, marcava paciente, fazia tudo. Começou ali, né, os entendimentos de gestão. Erramos muito. E nessa época, muito. vocês nem imaginavam que seriam os Nada, não existia nada de dentro do Não existia isso.